Olá, colegas, boa tarde a todos. Estamos aqui dando seguimento às lives da OAB, da subseção de Garibaldi Carlos Barbosa. Hoje uma conversa muito interessante, uma conversa não só jurídica, mas uma conversa também política sobre a reforma tributária aqui do Rio Grande do Sul, proposta pelo governador Eduardo Leite, né? Essa proposta apresentada, a gente quer saber se essa proposta apresentada tem ou não aumento de impostos, se ela se trata efetivamente de uma reforma tributária efetiva e principalmente se ela simplifica ou desburocratiza o ICMS do Estado, né? Então, para mediar esse nosso encontro de hoje, temos a presença aí do ex-presidente da subseção, César Ongarato, a quem passo a palavra após dar as boas-vindas aqui para o pessoal. Seja bem-vindo, César, e seguimos contigo agora. Boa tarde, Marco, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos aí nesse tema tão palpitante para a gente conversar nesse final da tarde, né? Que é esta proposta de reforma tributária do Estado do Rio Grande do Sul. Essa proposta, para nós situarmos, né, um pouco os nossos ouvintes, nossos telespectadores, né, do Facebook, ela é composta por 3 processos legislativos, o 184, 185 e 186, que já estão na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, estão sendo apreciados aí pelos nossos deputados estaduais. Então, com muito prazer, aqui a gente anuncia aqui a nossa participação do nosso colega, os 2 colegas, né? O Maurício é advogado e o José também, né? É deputado e advogado, José. Isso? Isso mesmo. Formado pela Federal de Santa Maria. Isso. Então, uma live jurídica mesmo, né? Onde a gente vai tentar aí trazer para os nossos colegas, para os nossos telespectadores aqui do Facebook, os principais pontos aí de divergência, convergência sobre essa reforma. De forma breve aí, eu pediria, como essas lives são bastante informais aí, eu pediria aí para o doutor Maurício começar a fazer uma breve apresentação sua aí, para a gente saber com quem está falando, doutor. Vamos lá, doutor Maurício. Bom, doutor César, é um prazer aí estar na subseção aí de Carlos Barbosa e Garibaldi, para debater um assunto tão importante aí e dividir também a live aí com o nosso deputado aí, o José Pirriesmo, que tem feito um excelente trabalho, né, em relação a esse tema e tantos outros aí que envolvem as questões legislativas do nosso Estado. Quero também fazer uma saudação especial ao meu grande amigo aí, ao Dr. Marco Túlio, presidente e colega aí da subseção, né, que comigo tem conduzido aí a presidência aí das nossas entidades aí, com uma grande parceria e sintonia. Então, prazer aí estar na subseção de vocês hoje. Todo nosso. Prazer é nosso. Eu não sei se queres que eu faça um introito, uma introdução aí do assunto. Não, só para situar os nossos ouvintes, o doutor Maurício, então, é advogado, né, doutor? E trabalha também na área tributária e domina o assunto da área tributária, né? Então, só para a gente entender aqui que a gente vai conversar aqui com o doutor Maurício, que é um advogado que atua na área tributária e tem toda a expertise aí para falar com a gente sobre esses impactos aí dessa reforma trabalhista. Só para situar, né, doutor, para a gente entender aqui qual é as nossas linhas de raciocínio, né? O nosso deputado José Pirriesmo, por favor, faça uma breve apresentação sua aí, nessa sua nova estada aí na Assembleia Legislativa do Estado. Bom final de tarde a todos aí, não dá para se dizer boa noite ainda, né? Obrigado pelo convite, aliás, fico muito feliz de poder estar aqui. Apresentação rápida, como mencionado, advogado também, formado pela Universidade Federal de Santa Maria, um pouco mais jovem que os senhores, não tenho tanta experiência quanto os senhores, mas agora estou aqui tendo uma experiência legislativa, entendendo como que as leis são feitas, né? E isso, evidentemente, impacta na nossa visão como advogado, ao entender como que o processo legislativo é feito, principalmente agora nessa questão das reformas do Estado e agora a questão da reforma tributária do Estado. Os temas tributários sempre foram muito atrativos para mim, eu sempre gostei muito de falar sobre direito tributário, estudar sobre e participar da criação dessas legislações. Então, fico feliz aí de poder estar aqui e vamos aprofundar um pouco mais o tema depois. Muito obrigado. Bom, colegas, eu acho que a gente tem que começar fazendo uma introdução aqui para a gente introduzir esse assunto tão polêmico. Nós vivemos uma situação no estado do Rio Grande do Sul bastante difícil. A gente vê aí salários parcelados, a gente vê um baixo investimento em infraestrutura, enfim, todo mundo conhece já
a realidade do estado do Rio Grande do Sul. E aí vem essa proposta de reforma tributária, e no final a gente vai conversar um pouquinho se ela é uma reforma, se ela efetivamente aumenta e diminui a carga tributária. Mas eu inicio essa conversa aqui com uma pergunta para o meu colega, doutor Maurício, que está estudando esse tema aí há muito tempo. Doutor Maurício, como é que o senhor vê essa reforma? E eu faço uma pergunta especial. Esse é o momento certo para uma reforma tributária no estado do Rio Grande do Sul? Uma boa pergunta, doutor César. Quando o governo encaminhou esse projeto de lei, ele teve origem, na verdade, num discurso, né, de campanha, de que o governo ele iria, desde o seu início, mantendo as alíquotas, pleiteou a manutenção do aumento das alíquotas, que ia cair quando ele assumisse o governo, de 18 para 17 e de 30 para 25, por mais 2 anos. Então, ele pediu mais 2 anos para poder organizar as reformas necessárias para que o Rio Grande do Sul necessitasse, né, para ter depois menos arrecadação. E, em tese, um dos objetivos também do governo era para ajustar o chamado fluxo de caixa. E passados esses 2 anos, nós tivemos aí a surpresa de que o governo encaminhou essa proposta que, em tese, reduziria essas alíquotas, mas com outras surpresas. E, dentre os objetivos dessa reforma, me chama a atenção 2 deles, que eu acho que são muito importantes e que, se a reforma efetivamente contemplasse esses 2 pontos, seria muito válida. É a simplificação, então um dos objetivos seria a simplificação do sistema tributário, e também o estímulo à atividade econômica pós-pandemia, porque, de fato, nós estamos passando hoje por um período econômico muito difícil, e isso, de certa forma, impactou não só os gaúchos, mas o Brasil como um todo. E essa reforma ela foi apresentada ao povo gaúcho através do chamado PowerPoint, né? Um PowerPoint inicial, trazendo o escopo da reforma, e nesse PowerPoint foram destacados pontos positivos, né, na minha visão, e, de certa forma, interessantes. A ideia do governo de tornar o ICMS menos regressivo, né, ou seja, devolvendo parte do imposto para as camadas da população menos favorecidas, né, que ganham até 3 salários mínimos. Mas o que nos preocupa é que o discurso do governo ele vende a ideia de que não haverá um aumento da carga tributária. Isso, no meu ponto de vista, é uma questão fundamental e uma questão chave, porque o estado do Rio Grande do Sul, ele já é, por sua natureza, logisticamente, um estado sem competitividade. E nós temos um custo muito grande, carregado, principalmente pela folha de salários, e que impacta negativamente a competitividade do estado. Tanto é que nós perdemos recentemente empresas importantes, né, como o Mercado Livre, para outros estados, talvez pela falta de competitividade. Perdemos a Gerdau, uns 2 anos atrás, que talvez tenha um peso que represente, né, deputado José, até mais do que a perda da Ford, né, que nós tivemos há anos atrás. Então, essa é uma preocupação muito grande com a competitividade. E nós vimos que no bojo dessa reforma, no nosso entendimento, vai haver, ao contrário do que o governo vem trazendo, um aumento da carga tributária. Então, esse é um aspecto que me parece muito importante, porque o governo ele tem trazido a ideia de que não vai haver aumento da carga tributária, e isso, de certa forma, num momento em que nós estamos, é algo bastante delicado. E também, o que me preocupa na reforma é que alguns pontos vendidos pelo governo como pontos positivos, eles são de difícil implementação, se é que estão na alçada de autorização do governo. E aí eu me refiro, por exemplo, na questão do crédito de uso e consumo, né, que o governo disse que iria conceder, com a autorização do CONFAS, né?
os créditos, a redução da possibilidade de creditamento em um mês só, em vez de 48 meses e 24 meses, para os bens de capital, né? Ou seja, quando eu compro uma máquina, hoje, se eu compro de fora do Estado, eu posso me creditar em 48 vezes. Se eu compro dentro do Estado, eu posso me creditar em 24 vezes. O governo pretende conceder o direito a reduzir isso para um mês, né? Só que isso depende de autorização do CONFAS. E tem outros pontos que eu vi também como a extinção do DIFAL, né, que o governo inicialmente apresentou como um ponto favorável, só que no projeto de lei não há extinção do DIFAL como o governo fala. Na verdade, está previsto a possibilidade, ou seja, uma faculdade concedida ao Poder Executivo para que estabeleça de forma diferente o que é cobrado hoje, né? Então, doutor Maurício? Sim? Deixa eu fazer uma pergunta objetiva ao colega, até para a gente passar para o Giuseppe e avançando. Analisando esses pontos, depois eu quero falar especificamente sobre todos os pontos da reforma, porque a nossa reforma tributária, né? Ela trabalha com o ICMS, ela mexe no ICMS, ela mexe no IPVA, e ela mexe no ITCD, que é para quem está ouvindo e não tem contato com o tema, o ITCD é aquele imposto que a gente paga ordinariamente nos processos de inventário e na doação de imóveis ou dinheiro. Então, essa reforma vai mexer no ICM, no IPVA e no ITCD. O senhor acha, assim, analisando todo esse contexto, depois a gente particulariza ele, que este é o momento certo para o governo propor essa reforma? Ou vamos reformular a pergunta. O governo não sobrevive sem essa reforma? Bom, de forma bem objetiva, eu acho que esse é o momento, não foi o momento mais apropriado para trazer essa discussão, principalmente, eu acho que o deputado José vai concordar comigo, principalmente num momento em que nós estamos, né, de pandemia, em que as empresas e as pessoas como um todo estão em dificuldade, nós não temos condições de debater esse tema, que é altamente complexo, de forma ampla, ao passo que as discussões na Assembleia têm sido virtuais, né? E também o fato de que essa reforma ela é muito complexa para ser submetida a um regime de urgência, como o governo pontuou. E aí você me pergunta, bom, o governo tem outra alternativa? Aí eu digo o seguinte, quando o governo Ieda Crucius assumiu a sua gestão, ela também pleiteou a manutenção dos aumentos de alíquota, né? E ela não obteve essa autorização da Assembleia. E o que aconteceu? Ela teve que dar um jeito, ela teve que encontrar alternativas, né? E que alternativas são essas? Redução de despesas, né? Então, nós temos que encontrar caminhos. O que o governo está fazendo é tentar o caminho mais fácil, que é aumentar a carga tributária, manter a majoração da carga tributária. Então, em resumo, é isso. Queria só saudar, nós temos aqui vários colegas presidentes de outras subseções acompanhando. É um prazer revê-los aí, colegas. Agora eu dirijo a pergunta ao nosso deputado José, e faço a pergunta não como advogado, mas como legislador, né, deputado, que tem a incumbência aí nos próximos dias de analisar essa reforma aí e aprovar ou reprová-la, né? Como é que o senhor, dentro do Poder Legislativo do Estado, recebe essa reforma proposta pelo governador? Isso, como é que está? Isso é necessário, não é necessário? Porque o Estado do Rio Grande do Sul, via de regra, passa por dificuldades financeiras de toda a ordem. Resumo da ópera, esta reforma soluciona ou não soluciona o problema do Estado? Bom, são várias perguntas em uma só, né, César? Vamos lá, tentar responder uma por uma. Como que eu recebo, tá? Quando foi anunciada a ideia de fazer reforma tributária, eu fui um grande entusiasta da ideia toda, porque, convenhamos, a gente sabe que a situação tributária do Estado é uma grande confusão, né? O ICMS é um tributo de exceções, né? E exceções das exceções, e obrigações acessórias, e redução de base de cálculo, e crédito presumido, e substituição tributária. É uma imensa
confusão e é bizarro conseguir saber tudo que o ICMS trata, tanto que a gente tem tributaristas que são especialistas só em ICMS e nem assim se consegue saber tudo sobre isso. Então, assim, eu sempre fui um entusiasta da ideia de reforma tributária. O grande problema foi que o que foi enviado para a Assembleia Legislativa não é uma reforma tributária. Simplesmente não é uma reforma tributária. E por isso que eu entro na tua segunda parte da tua pergunta. Sem a reforma, o Estado tem solução? Mas pera lá. Qual que seria o objetivo de uma reforma tributária? Não seria simplificar, modernizar, melhorar, tornar mais fácil, mais célere, mais justa a nossa cobrança de impostos e a facilidade de se pagar impostos? Não seria esse o objetivo? Pois é, mas não é esse o objetivo dessa reforma tributária. O grande objetivo dela é simplesmente manter a arrecadação do governo, que vai se reduzir automaticamente ao final do ano, com a queda das alíquotas de ICMS que já estão previstas, né? A gente teve aquele aumento temporário lá em 2015, que era para acabar em 2018, e agora é para acabar em 2020. Então, vamos lá, né? Por que seria justo a gente chamar isso tudo de reforma tributária, quando, na verdade, o objetivo principal é aumento de impostos? Porque se os impostos vão cair automaticamente ao final do ano e o projeto tem um objetivo arrecadatório, então nós temos que convergir aqui que é um pacote de aumento de impostos. Então eu acredito que o governo tinha que ser sincero e claro e objetivo na sua comunicação. Não é uma reforma tributária, não é algo que tem o objetivo principal de simplificação, modernização, porque isso teria, inclusive, o meu apoio, é um pacotão de aumento de impostos. Então o governo deixa claro, queremos manter a nossa arrecadação. Agora, o Estado consegue se manter sem esse pacotão de aumento de impostos? Olha, eu tenho convicção que sim, eu tenho certeza que sim. O governo do Estado ele tem diversas alternativas. O governo do Estado está recebendo o auxílio do governo federal de 550 milhões de reais por mês. O governo do Estado vai botar a mão agora num fundão de aposentadoria de 1,8 bilhão de reais. O governo do Estado tem as privatizações para serem feitas e tudo isso com as reformas estruturais que já foram feitas no ano passado. Quer dizer, no início desse ano foram feitas, agora com a questão da pandemia a gente se perde até com as datas. No início desse ano foram aprovadas o fim dos aumentos vegetativos, né? O fim do aumento das vantagens temporais, dos aumentos automáticos. E isso, ao longo do tempo, faz com que as contas do Estado não cresçam tanto vegetativamente quanto elas cresciam antigamente. Então, se a gente tiver um momento de congelamento total dos salários, dos benefícios, dos aumentos, com orçamentos também congelados e realistas, ao longo do tempo, o Estado vai conseguir chegar numa situação de saúde financeira. Não precisa aumentar imposto para fazer isso. Precisa fazer mais reformas que reduzam despesa, não aumentar as despesas no momento, e ao longo do tempo a gente vai conseguir chegar no momento de saúde financeira. Agora, se a gente tentar aumentar impostos, talvez seja um efeito contrário, talvez o tiro saia pela culatra, inclusive, com a redução da atividade econômica, com a desaceleração da atividade econômica, e isso, consequentemente, faz com que os impostos sejam arrecadados em menor quantia. A gente sabe muito bem que o ICMS é o imposto principal do Estado, e ele é um imposto cíclico, né? Ele depende do ciclo econômico, ele depende da atividade econômica. Então, se a gente for frear a atividade econômica, será que o ICMS vai ter maior arrecadação do ICMS? Eu, sinceramente, acredito que não. Acho que eu consegui responder mais ou menos aí as perguntas. Eu queria fazer essa pergunta no final, mas antes de entrar especificamente nos itens, no ICM, o que muda, até para os nossos colegas advogados que estão nos prestigiando aqui entender, o que muda no ICM, o que muda no IPVA e o que muda no ITCD, de forma objetiva, a opinião dos nossos debatedores aqui, a minha opinião eu já dou também. Esta reforma proposta pelo governo, ela representa um aumento de carga tributária, a carga tributária se mantém igual ou redução da carga tributária? Doutor Maurício Pepino, primeira do senhor. Bom, como eu comentei antes, eu entendo que vai efetivamente haver um aumento da carga tributária. Veja, nós temos produtos que não são tributados em lugar nenhum do Brasil, que vão passar a ser tributados. Por exemplo, o ovo, a massa, o pão, o leite, o trigo, tem imposto zero, ou seja, são isentos do imposto e vão passar a ser tributados. Nós temos itens da cesta básica, agora o governo ele propôs até uma modificação ontem, né, da reforma, até nem encaminhou, eu acho, né, deputado Giuseppe, mas sinalizou através de PowerPoint uma redução dos aumentos de alíquota da cesta básica, e temos também o aumento do serviço de transporte, vai aumentar 164%. O ICMS dos bares e restaurantes vai aumentar 129%, né?
Então, essa redução que o governo diz que vai haver, na verdade, em tese ele tenta justificar através do chamado devolve ICMS, que é um sistema em que ele vai devolver parte do ICMS para as pessoas que ganham até 3 salários mínimos. Só que não há, nós pedimos, inclusive, para a Secretaria da Fazenda, através de deputados, por exemplo, a deputada Fran, aqui da nossa cidade, que nos alcançasse um estudo que demonstrasse que não vai haver aumento da carga tributária. Nós estamos esperando esse estudo até hoje, né? Então, com todas essas questões, esses aumentos de alíquota que vão haver, esses produtos que não há tributação em estado algum, eu entendo que vai haver aumento da carga tributária. Ok. Deputado Giuseppe, o senhor como parlamentar da bancada gaúcha, o senhor entende que essa reforma proposta no frigir dos ovos, soma aqui, tira aqui, diminui lá, multiplica por lá, aumenta ou reduz? Bom, a gente tem que também, um aumento ou uma redução comparado a quê, né? É um aumento comparado a alguma coisa ou uma redução comparado a alguma coisa. Ao momento atual. Se a gente comparar com o momento atual, em tese, não aumenta nada, né? Ele só mantém. Só que, assim, o momento atual é um momento de aumento, com o perdão da cacofonia aí, é um momento de impostos elevados temporariamente. Então, assim, na comparação, eu acredito que nunca deve ser feita com o momento atual, porque é um momento de exceção. A gente tem que fazer uma comparação com 2021, sem a reforma aprovada, o que a gente teria em 2021 sem a reforma, ou 2021 com a reforma. Aí é evidente, né? A reforma é um pacotão de aumento de impostos, porque ela aumenta a arrecadação do governo, em tese, em 2,85 bilhões. E por que eu digo em tese, viu, César? Porque é o seguinte, a gente também... De onde é que veio esse valor, né? Eu, como advogado, sinceramente, eu não tenho as condições de fazer os cálculos de quanto que o aumento da alíquota do IPVA vai trazer de aumento de arrecadação no Estado. Tem que saber todos os dados, todos os números, né? E pior ainda, o IPVA até é mais fácil, agora pior ainda é saber o aumento do pão de 0% para 17% representa em quanto a arrecadação do Estado. Eu não faço a menor ideia. Esses números têm que vir da Fazenda, né? Porque como é que eu vou saber? E a Fazenda tem ali os estudos de consumo da população, média de consumo, padrão, etc., como é que funciona, quanto que é vendido no Estado, tem toda a questão da elasticidade, né? Um produto que aumenta o valor por conta do aumento do imposto, aumenta o preço, as pessoas acabam consumindo menos. Isso tem todas as consequências disso tudo, né? Não tem como prever a ação humana e saber o que vai acontecer a partir da ação das pessoas. Então, a gente acredita nesse cálculo da Fazenda, mas eu trago um questionamento, tá? Esse momento, ao meu ver, momentos de reformas, assim, e de só a reorganização de alíquotas, são momentos perfeitos para a Fazenda aumentar a arrecadação do Estado. E eu explico o motivo. Quem faz a conta é a Fazenda. Quem faz o cálculo de quanto vai se perder com o fim das alíquotas dos blue chips, né, quer dizer, a redução, a volta ao normal das alíquotas dos blue chips, de a gasolina voltar de 30% para 25%, a energia elétrica voltar de 30% para 25%, a alíquota base voltar de 18% para 17%, quem fez esse cálculo de perda foi a Secretaria da Fazenda, e eles estimaram, né, que o Estado vai perder 2,85 bilhões de reais com essa queda. Só que, vamos lá, quando a gente faz cálculos, e todos os economistas que eu já conversei, eles confirmaram isso, os cálculos são feitos em cenários, né, pessimistas, otimistas e realistas, ou pelo menos numa faixa, numa estimativa em faixa. Então, assim, o que me garante que a estimativa da Fazenda não foi que o Estado vai perder entre 2,5 bilhão de reais e 2,85 bilhões de reais? E o que me garante que o Estado, vendo isso, e o cenário mais pessimista em termos de arrecadação para o Estado não pegou esse cenário mais pessimista e foi fazer os cálculos dos aumentos nos itens que ele propõe, e o resultado deles não foi um aumento entre 2,8 bilhões e 3,5 bilhões com esses aumentos. Então, assim, pode ser um cenário perfeito onde se concretiza, depois, quando a gente for ver, o cenário otimista da Fazenda, onde perde-se 2,5 bilhão de arrecadação, mas aumenta-se 3,5 bilhão da arrecadação. Aí o governo do Estado aumentou em 1 bilhão a sua arrecadação no momento de dificuldade, no momento de pandemia, e a gente ainda vai ter que ouvir propagandas aí do Sindifisco ou
do sindicato dos fiscais da Fazenda, dizendo que, olha só, o Rio Grande do Sul se recupera da crise e aumenta a sua arrecadação em 3 pontos tanto bilhão. E aí assim vai, né? Eles vão aumentando a arrecadação e a gente vai aqui achando que o cálculo deles é perfeito e ninguém vai pagar imposto a mais, mesmo que, em tese, se mantenha a arrecadação. Então, sinceramente, eu acredito que é evidente que é um aumento de impostos comparado com 2015 e pode muito bem ser um aumento de impostos comparado com a atualidade de 2020. Por isso que eu sou extremamente cético com tudo isso, ainda mais com todo o momento em que se estabelece esse debate, né? Convenhamos, um debate no meio da pandemia, com pessoas perdendo emprego, empresas fechando, com atividades remotas na Assembleia, e tendo aí num debate da reforma tributária nacional, que aí sim é uma reforma de verdade, e aí sim reorganiza, e aí sim traz competitividade, olha, absolutamente inadequado de fazer todo esse debate nesse momento. Legal. Feito essas considerações iniciais aqui, tanto pelo nosso deputado José quanto Maurício, agora vamos falar um pouquinho sobre as questões pontuais. E aí eu, de novo, começo com o Maurício. Maurício, tu que conhece o tema como poucos aqui, em relação ao ICMS, para os nossos ouvintes aqui, para o pessoal que está assistindo, resumido, porque senão nós teríamos que ter 3 horas aqui de explanação. O que muda de forma positiva no ICM e o que muda de forma negativa ou de forma neutra aí? Dá uma pincelada para nós o que muda aí no ICMS por esta proposta. Olha, o que muda de forma positiva aí de certa forma, é bastante difícil aí de a gente alinhar, né? O que em termos aí eu considero como positivo, até para fazer uma análise não só de pontos negativos, é a redução de algumas multas, né? Por exemplo, tem as multas qualificadas, a multa vai reduzir de 120 para 100, né? Algumas outras melhorias aí no processo tributário administrativo, que eu acho que é um avanço, né? Mas vamos falar especificamente em relação ao aumento ou não da carga tributária e especificamente em relação à atividade empresarial como um todo, né? Um dos pontos positivos também que eu posso destacar é a redução da alíquota interna, né, de 18 para 12 em alguns produtos. E por que eu digo alguns produtos? E por que também não é tão benéfica essa proposição? Porque inicialmente o governo ele havia informado que iria conceder essa alíquota de 12% para todas as operações internas. Eu acho que isso é muito válido, né, porque isso aí estimula a atividade dentro do Estado, a competitividade, e o ICMS fica aqui dentro. Mas essa redução da alíquota para 12%, que inicialmente era proposta aí no PowerPoint, né, para todos as operações indefinidamente do contribuinte geral, né, ou seja, as que não estão enquadradas no Simples, ela só se aplica, segundo o projeto de lei, em algumas categorias de produtos, né? Isso em 2021. 2022, a quantidade de produtos que estão afetas a esse benefício reduz ainda mais. E em 2023, não há previsão, né, dessa redução de alíquota interna em produto algum. Então, isso, na verdade, é diferente do que o governo havia inicialmente proposto. Como eu falei também, me preocupa bastante a questão do crédito dos bens de capital, né, que o governo fez a promessa, só que essa promessa de creditar em um mês só, ela depende do CONFAS, como eu comentei, né, da mesma forma o crédito de uso e consumo, que também depende do poder do CONFAS, né, uma decisão do CONFAS, e também é importante referir que é um pleito que vem lá desde o início, desde que a lei complementar do ICMS foi criada, lá em 96, que era um direito garantido que vem sendo reiteradamente prorrogado, né, e a última prorrogação que nós tivemos foi em 2019, agora que prorrogou até 2033. Então, como é que o governo ele oferece como um benefício, entre aspas, né, um crédito que depende do CONFAS e que, na verdade, tem a sua prorrogação
de vigência lá postergada para 2033, né? Nós temos também como pontos aí que eu vejo aí de críticos aí, é a promessa do governo, como eu comentei antes, de extinguir o DIFAL. O que é o DIFAL? O DIFAL, ou DIFAL, né, que chamam, é o Imposto sobre Fronteira. Ou seja, na compra de produtos de outros estados, pelas empresas do Simples, né, elas têm que pagar um diferencial de ICMS antecipado, correspondente à diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual, e que o governador disse que iria extinguir. E até disse que iria extinguir porque nós temos aí uma decisão do Supremo que está se encaminhando, né, para ser julgada a favor dos contribuintes, né, e que nós vimos como uma sinalização de que há um reconhecimento em relação à decisão do Supremo quanto a esse tema. Só que, no projeto de lei, o governo, ele propôs que o executivo pode dispensar o diferencial de alíquota nos casos em que a diferença de alíquota entre a alíquota interestadual e a alíquota interna seja de até 5%, ou seja, nem abrange sequer os produtos que têm uma diferença de alíquota maior do que os 5%. Então, esse é outro ponto crítico em que o governo apresentou como benefício e que, na verdade, é difícil de se concretizar. Né? Então, ou seja, o projeto, em resumo, ele apresenta benefícios incertos, né, e prejuízos certos. Né? Talvez dois pontos aí que não é nem objeto desse projeto, mas são objeto dos outros dois projetos, que é o 186 e o 185, que diz respeito aí ao combate da sonegação, né, que eu acho que o combate à informalidade também são medidas importantes, né, porque nós temos, por exemplo, empresas que se utilizam do MEI para burlar o pagamento de ICMS. Então, mas o que o governo tem que fazer? O governo tem que incrementar a sua fiscalização para cobrar de quem não paga o ICMS e não onerar mais quem efetivamente está pagando. Então, eu acho que esse é um ponto importante que eu acho que o governo deveria ter trabalhado e não trabalhou. Deputado Giuseppe, eu vou fazer uma pergunta para o senhor aqui, nesse mesmo viés. A gente sabe que a proposta do governo, ela reduz a alíquota que era de 18%, a partir de 2021 ela vai para 17%. O governo também promete uma redução nas alíquotas da gasolina, álcool, energia elétrica, residencial e comercial e das comunicações, que hoje é 30%, para 25%. E é óbvio que essas reduções aí impactam no preço e isso beneficia os gaúchos como um todo, né? Porque se eu tenho uma alíquota de 30% sobre energia, ela vai a 25%, óbvio que é uma redução. A própria redução da alíquota do ICM de 18% para 17% vai trazer uma redução, em tese, de preços. Eu acho que esse é um ponto positivo dessa reforma que impacta no cotidiano da sociedade gaúcha. Mas também nós temos outro ponto e eu gostaria que o senhor conversasse isso com a gente. Se o senhor me permitir fazer uma parte, esse ponto não faz parte da reforma. Isso não faz parte da reforma. Isso já está aprovado em lei, isso vai acontecer independente de reforma ou não. Isso não faz parte da reforma. Então não tem como dizer que é um ponto bom da reforma, porque já está aprovado, né? Se não fizermos nada, isso vai acontecer. Então não faz parte da reforma. Isso, essa de 18 para 17, né? E de 30 para 25 também não faz parte da reforma, inclusive o governo agora está propondo 27%, com a emenda que eles propuseram hoje. Então, todas as reduções fazem parte de projetos que já estão aprovados na Assembleia Legislativa. A reforma só aumenta. E por que o governo faz essa propaganda de mídia em relação a isso? Sinceramente, isso é mau caratismo. Isso é para tentar enganar a população e ludibriar aquilo que efetivamente vai acontecer. Não é verdade que a reforma que reduz esses impostos. Não existe uma redução de imposto na reforma que não seja a alíquota interna de 12%. O resto, absolutamente tudo, são aumentos que o governo está propondo. E aí é desonestidade, né? Dizer, o seu IPVA vai aumentar, mas a gasolina vai reduzir com a reforma. Negativo. A gasolina vai reduzir sem a reforma. Por isso que eu digo que é importante comparar o cenário 2020 com 2021
com a reforma aprovada e 2021 sem a reforma, porque 2021 sem a reforma tem todas as reduções dos pontos positivos. Essa era uma parte, perdão te interromper, mas eu acho que é importante. Resgo, César, deixa eu só botar fazer uma colocação aqui, deputado, só para acrescentar e até para situar quem nos ouve. Na verdade, esse aumento de alíquota de 25 para 30, 17 para 18, veio numa lei de 2015, ainda do governo Sartori, e em 2018 foi prorrogado. A história é o seguinte, né, pessoal? Lá em 2015, o governador Sartori propôs o aumento temporário dessas alíquotas, a alíquota modal de 17 para 18 e a alíquota das blue chips, né, gasolina, energia elétrica, comunicações e bebidas, para 30%. E isso era para acabar em 2018, tanto que foi o tema principal da campanha eleitoral em 2018, o que queriam fazer com esses impostos elevados temporariamente. Aí o candidato Sartori disse que precisava de 4 anos dessas alíquotas, o candidato Matheus Bandeira disse que precisava que elas fossem reduzindo ao longo do tempo, e o candidato Eduardo Leite disse que precisava de 2 anos, e é o que aconteceu. Ganhou mais 2 anos e agora vai voltar ao normal, entendeu? Então não é a reforma que está reduzindo, é normal, automático do projeto que foi aprovado lá em 2015. Sim, mas o senhor, viu, deputado José, o senhor há de concordar comigo que o que está sendo vendido até através de propagandas de televisão, que isso faz parte da reforma, não é? Exatamente. E aí tem um erro crasso do governo que se preocupa mais em propagandear e comunicar uma inverdade do que efetivamente comunicar para a população aquilo que está acontecendo. Isso, ótimo. E sobre esse viés, então, assim, de pontos positivos do ICM e pontos negativos, assim, o que o senhor vê? Existe um ponto positivo do ICM? Existe um ponto mais negativo? Porque o que acontece? Também nós vamos ter a eliminação dos incentivos fiscais, a redução da base de cálculo da cesta básica, né? O que, teoricamente, vai aumentar o preço na gôndola do supermercado. Tá? Como é que o senhor vê isso em relação à comunidade? Como é que a comunidade, o povo gaúcho, vai sofrer com essa reforma, de forma prática, assim, em relação ao ICM, claro? Bom, eu vejo da seguinte maneira, né, e tem um ponto que o governo argumenta que realmente faz sentido, né, a desoneração da cesta básica, ela acaba impactando todo mundo, né, ela impacta tanto as pessoas que têm uma renda grande quanto as pessoas que têm uma renda baixa. Só que, assim, isso, ao meu ver, isso é intrínseco do imposto sobre consumo, isso é natural do imposto sobre consumo, tanto que o imposto sobre consumo não é o único imposto que nós temos diversos outros impostos para tentar fugir um pouco dessa regressividade que o imposto sobre consumo nos traz. Então, por isso que a gente tem o imposto de renda, que é progressivo, é por isso que a gente tem o IPTU, por exemplo, que é um imposto que cobra mais de propriedades que têm maiores valores, é por isso que acontece essa tentativa de fazer um ajuste. Claro que o nosso sistema é uma confusão, mas é pelo menos uma tentativa de fazer isso. O imposto sobre consumo, ele é regressivo, assim como outros impostos, como o imposto sobre a renda, é progressivo, pelo fato do jeito que ele é, a forma com que ele é. Então, assim, o governo agora, ele traz toda essa narrativa de tentar tornar menos regressivo o imposto, tentando fazer uma devolução, enfim, só para justificar o aumento dos itens da cesta básica, que hoje tem exonerações, benefícios fiscais, incentivos fiscais, etc. O problema disso tudo é que isso também prejudica a produção desses itens, entende? Não é simplesmente assim, vamos aumentar o imposto, devolver para as famílias de baixa renda e está resolvida a distorção dos tributos no Brasil. Não é assim que funciona. O Estado tem muito pouca possibilidade de fazer isso. Então, o que eles fizeram foi o seguinte, fizeram uma propaganda dizendo que agora vão ter só 2 alíquotas de ICMS, portanto, vai ter que ser 17% e 25%, que é uma grande mentira já. O governo já anunciava, né, que ia aumentar o diesel de 12% para 17% e ia dar uma base de cálculo reduzida para a efetiva ficar 12%. Bom, então existem várias alíquotas, na verdade, né? Essa história de que redução de número de alíquotas significa necessariamente simplificação, a gente sabe que é uma grande mentira, né? A burocracia do ICMS, a dificuldade do ICMS, não está no número de alíquotas que ele tem, né? Claro que é um problema, mas não é o maior problema. E aí o governo, com essa tese de aumentar, de reduzir o número de alíquotas para 2, ele pega tudo que está abaixo de 17 e sobe para 17. Ora, que reforma justa é essa, hein? O pão vai para 17%, era 0%. Os hortifruti vão para 17%, eram 0%. A carne era 7%, vai para 17%. O ovo, a erva mate, enfim, que tese tosca, vamos ser sinceros, que tese tosca. Para ter simplificação, eu vou ter só 2 alíquotas. E para ter só 2 alíquotas, tudo que está abaixo de uma, eu vou subir para chegar no patamar dela. Olha, muito justo, né? Muito moderno, muito simplificador. Aumentar todos os impostos para ficar todos em 17%. E agora o governo já desfez tudo isso, com a proposta que surgiu ontem de emenda,
do Piratini, eles já propõem que a cesta básica fique em 12%, que se mantenha a alíquota de 17%, se mantenha de 25%, e a das blue chips, que ia voltar para 25%, agora o governo quer subir para 27%. Então, se foi por terra. Então, aquela tese furada de que redução de número de alíquotas traria a simplificação da reforma. Então, convenhamos, César, é uma tentativa tosca de tentar demonstrar que há uma simplificação, jogando tudo para cima e prejudicando a população mais pobre, e depois dizendo que vai devolver o ICMS para compensar tudo aquilo, fazendo a comparação com 2020, e não fazendo a comparação com 2021 sem a reforma, porque tem um aumento brutal de impostos, até em comparação com 2020, para vocês verem como é ruim essa situação toda. É isso que o governo convenientemente ignora, que em 2021, sem a reforma, tem uma redução drástica dos impostos e é um fôlego para a população que está passando por dificuldades agora. Então eu vejo com muito, assim, com muito ceticismo todo esse projeto, ainda se fosse igual ao projeto nacional de consolidação de tributos, junta ICMS, junta IPI, junta ISS, PIS e COFINS, faz tudo um tributo só, faz um IVA, que tem creditamento amplo, tem facilidade de poder fazer o creditamento, passar adiante, aí até se pode conversar esse tipo de coisa e até se pode pensar que faz sentido, mas no ICMS, no cenário atual, da forma com que foi feito, absolutamente inadequado, muito ruim, muito mal pensado, mas muito bom de propaganda, né? O governo é muito bom de propaganda e isso a gente não pode negar. Que bom, opiniões bastante interessantes aqui, né? Acho que a gente está adiantado da hora aqui, a gente vai até porque a gente mantém o nosso horário na 18, eu vou avançando o assunto e falar um pouquinho do IPVA, né? Do ICMS a gente já viu que é bastante polêmica a questão, mas falando um pouquinho do IPVA agora, que como a gente já viu, a reforma proposta pelo Estado, ela vai mexer no ICMS, no IPVA e no ITCMD. E aí, encaminho para o doutor Maurício de novo. Doutor Maurício, inicie aí expondo para nós assim, o que muda de fato nessa questão do IPVA. A gente sabe que o objetivo do Estado nesta questão do IPVA é a majoração da alíquota, né? Então, nos explana aí, por gentileza, nessa questão do IPVA, o que a gente pode, o que se espera dessa reforma? Bom, no IPVA até nós tivemos mudança ontem, né, na proposta, mas em tese, o governo inicialmente ele propôs aí aumentar o IPVA de 3 para 13,5, né, rever alguns benefícios de desconto para o bom motorista, e isso, de certa forma, preocupa um pouco, porque nós temos um estado vizinho em que tributa o IPVA a 2%. Então, nós já temos uma evasão de receita muito grande, né, para outro estado vizinho desse imposto, e talvez isso impacte consideravelmente com esse aumento proposto pelo governo. E também o fato do governo querer estender de 20 para 40 anos esse prazo, né, isso certamente pode prejudicar consideravelmente as famílias de baixa renda, ao passo que os carros mais antigos, né, de repente um microempresário que usa o seu veículo como transporte para o sustento da sua família, vai ter mais essa oneração do IPVA. Claro que o governo propôs uma alteração, né, e até o deputado José pode clarear melhor, reduzindo esse prazo de 40, se não me engano, para 30 anos, né, então ele veio para um meio termo, e também estabelecendo um critério diferente aí para cobrança por potência do veículo. Então, quanto maior a potência do veículo, maior é a alíquota, que pode chegar até 4%. Né? Então, é um imposto, de certa forma, que o governo pretende fazer o quê? Ele pretende aumentar a base da arrecadação, né? E com isso ele pretende arrecadar mais, né? Só que o que eu me questiono é se o momento atual em que nós estamos passando talvez uma das maiores dificuldades econômicas, né, do país, termos de fato um aumento da carga tributária em relação ao imposto sobre propriedade, né? Talvez esse não seja o momento para esse aumento. Né? Então, essa é a minha visão aí sobre o assunto. Deputado José, considerações sobre IPVA, que esse sim me parece que é um aumento visível, né?
Esse é o mais visível, né, César? Eu tenho, aproveitar que a gente está aqui entre advogados, né, eu tenho os meus ceticismos com o IPVA em si, tá? Eu sempre achei o IPVA um imposto muito ruim e muito estranho, tá? Eu vou explicar o porquê. Quando ele era o TRU, quando ele era a taxa rodoviária única, até fazia sentido, né? Era uma taxa que, pela utilização, pela propriedade do veículo, enfim, aquela taxa que era utilizada especificamente para conserto de rodovias, expansões, etc. Até fazia sentido. Agora, quando ele foi transformado em imposto e agora se desobrigou, né, a utilização do recurso, a arrecadação do IPVA é utilizada para os gastos comuns aí do Estado, como qualquer imposto é. Então, ele é gasto com salários, com aposentadorias, etc. Então, assim, aquele argumento de que o imposto sobre o veículo é para consertar as estradas, para melhorar as estradas, não existe mais, né? E o argumento de que todo mundo que tem carro tem que pagar porque usa estrada igual, estraga igual, também não faz sentido. Então, assim, o IPVA virou meio que um Frankenstein. Beleza, e estabelecendo isso, né, que nem tem como alterar isso no Estado, tem outro problema. O IPVA, ele é um imposto sobre propriedade, né, em propriedade de veículos automotores. Só que, convenhamos, o conceito esse do direito tributário, que se fala muito, né, de reduzir a tributação no consumo e aumentar a tributação no patrimônio, de uma forma de tentar fazer com que os que têm mais contribuam mais, os que têm menos contribuam menos, para mim, no IPVA, sabe, não faz tanto sentido assim, porque o IPVA não é não é uma propriedade, o veículo, perdão, não é uma propriedade da mesma natureza que uma residência, que um terreno, que uma fazenda, que uma casa na praia. O veículo, ele, ao meu ver, ele é mais considerado, deveria ser considerado mais como um bem de consumo. Se eu tenho enfim, se eu tenho uma joia, se eu tenho um produto, um computador de altíssima tecnologia, um celular de altíssima tecnologia, eu não pago imposto sobre a propriedade daquilo. Então, assim, ele virou uma confusão, assim, uma coisa tão estranha, né? E o carro, ele perde o valor ao longo dos anos, né? O veículo perde o valor ao longo dos anos, ele vai depreciando, vai sendo gasto, ele é mais um bem de consumo do que uma propriedade que vai valorizando ao longo do tempo, propriamente dito. Dito isso, que é uma preliminar sobre o IPVA, eu acho que assim, o governo do estado também não tem muito para onde fugir, né? Se ele vem com uma tese de taxar mais o patrimônio e menos o consumo, o que ele pode fazer? Ele tem 3 impostos só para mexer? Ele vai mexer no IPVA, no ITCD ou no ICMS. Né? O ICMS é o grande grosso da arrecadação do governo do estado, mais de 80% da arrecadação do governo do estado é ICMS, o IPVA é pouquíssimo, 3 bilhões de reais por ano, se não me engano, numa receita de mais de 60. Então é muito pouco. Então, assim, o governo aumentar o IPVA sob essa tese, eu acho horrível. E aí o governo agora, propondo toda uma questão de cobrança escalonada, de acordo com a potência e tal. Pois é, eu não gosto muito disso também, sabe? Eu não sou muito fã dessa ideia, e ainda mais cobrar o IPVA por 30 anos. O Maurício utilizou uma expressão retórica que o governo adora usar. Reduziu agora para 30 anos. Negativo, né? Eles estão tentando aumentar para 30. Ao invés de tentar aumentar para 40, eles tentaram aumentar para 30. Eu fiz isso esses dias e alguém me corrigiu, falou, olha aí, tu tá caindo também na narrativa do governo. Reduziu para 30. Então, sobre essa questão do IPVA, eu gostaria de trabalhar com os nossos debatedores um ponto polêmico, né? O governo quer aumentar a linha de isenção até 30 anos. Então, nós tributaremos, então, o Chevette, nada contra o Chevette, lá, o Chevette de 85, mas o governo não tributa as aeronaves e nem as embarcações, né? Então, a gente tributa o carrinho antigo lá do nosso trabalhador e não tributa o proprietário da aeronave, que tem seu avião, o proprietário do seu barco, que também são veículos automotores, na concepção lato sensu, né? Então, esta questão é uma questão muito polêmica, né? De tributar acima de 20 anos, de não dar essa isenção acima de 20 anos, né? Então, eu acho que essa é uma questão aí que merece atenção, essa questão do IPVA, hein? Eu concordo contigo, César. Eu concordo contigo, César. Por que tributa o carro antigo e não tributa esses que tu citou, né? E outra, normalmente carros mais antigos, convenhamos, não são pessoas ricas que têm carros antigos, a não ser que seja um carro de colecionador. Os carros mais velhos são normalmente de pessoas com rendas mais baixas, né? E essas pessoas usam o carro para ir trabalhar, para levar os filhos na escola, ou quem sabe para ter um certo conforto. O cara mora na zona rural, o cara mora no interior, ele precisa ir no mercado fazer o rancho uma vez por mês, ou o cara vai fazer como?
exemplo, vai pegar uma carona, vai de bicicleta. Não, o cara tem um carro velho, antigo, que ele usa uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. Então, assim, eu não gosto dessa linha do IPVA. Eu acho que o IPVA em si é um imposto que tem que ser revisto, tem que ser reformulado, reestruturado, e dado o fato que nós temos ele, eu acho que não faz sentido algum aumentar a tributação sobre ele, sob os argumentos de que é um imposto sobre propriedade, de utilização de rodovias, e isso, nessa linha, eu não gosto muito de ir. Eu acho que o IPVA, ele precisa ser repensado, reformulado, e não aumentando em 700 milhões de reais por ano a cobrança do IPVA que a gente vai resolver a questão da infraestrutura do Estado. A gente sabe muito bem que esse dinheiro não vai ir para isso, vai acabar sendo utilizado para pagar as despesas correntes, que podem muito bem ser reduzidas, tanto que todas as reformas aí que o governo tem feito, a gente tem apoiado, exceto essa agora que não é uma reforma, é um pacotão de aumento de impostos. Que legal. Doutor Maurício, considerações ainda sobre o IPVA? Eu acho que o José pontuou bem, né? Como é que e tu também, eu acho que é uma incoerência, né? Nós não tributarmos, por exemplo, aeronaves, embarcações, que são também veículos automotores, né? E também é importante a referência que ele faz de que o imposto, né, por sua natureza, ao contrário das contribuições, ele não precisa ter uma destinação específica, né? Então, a contribuição é para uma finalidade específica, o imposto não, o governo vai para o caixa único do governo. E aí esse discurso de que nós vamos ter prejuízo com a manutenção das estradas, né, se não for aprovado o aumento do IPVA, na verdade é um discurso, de certa forma, equivocado. Vamos aqui encaminhando, então, para o nosso último imposto, que é objeto da reforma tributária, né, que é o ITCMD, né? Imposto de Transição Causa Morte e Doações, que, para quem não tem familiaridade, não tem o tema no seu cotidiano, é o imposto que incide sobre o inventário. Nas questões de morte, a gente paga aquele imposto para transferir o bem do falecido para os herdeiros, e o imposto de doação, que é aquele que a gente tem que pagar quando a gente doa dinheiro, a gente doa algum bem, imóvel ou móvel. A gente sabe que o governo também, nesse quesito do ITCMD, tenta fazer uma majoração de alíquota. Então, a gente tem hoje, do ITCMD, a alíquota vai até 6%, ele insere mais 2 alíquotas, 7 e 8. Então, ela vai de 1 a 8, né? E na questão da doação, a alíquota vai até 4, ele insere mais 2, a 5 e a 6%. Então, na doação, nós teríamos de 1 a 6% e no ITCMD de 1 a 8%. O que, teoricamente, também, e salvo o melhor juízo, tem um fim, uma finalidade arrecadatória, né? Doutor Maurício, o senhor como advogado militante, né, como é que vê essa questão? Porque isso impacta diretamente no cotidiano dos escritórios de advocacia, né? Porque aquele TCD que lá pelas tantas estava limitado a 4%, a partir de 2021, nós podemos chegar a 6%. Né? Desculpe, o TCD limitado a 6% pode chegar a 8%. Então, isso impacta diretamente nos processos de inventário e também nas doações. Como é que o senhor vê isso enquanto militante do direito? E depois eu passo para o deputado José falar isso sobre essa questão política desse aumento. Bom, sendo bem rápido, que nós estamos para finalizar, eu entendo que esse aumento ele vai, de certa forma, impactar consideravelmente aí o trabalho dos advogados, porque muitas pessoas elas não fazem o seu inventário justamente em função de muitas vezes não ter condições de pagar as taxas e os tributos que incidem sobre o quinhão do inventário em si. Então, esse é um grande problema. E eu acho que há um equívoco do governo em propor essa medida, porque, historicamente, sempre que houve aumento das alíquotas do ITCMD, houve uma queda de arrecadação, porque as pessoas começam a buscar planejamentos sucessórios, né, e mecanismos para mitigar a incidência desses tributos, ou também deixam de fazer os seus inventários para não arcar com esse ônus. Então, historicamente, há sempre uma queda de arrecadação, e eu acho que a intenção do governo de querer tributar mais o patrimônio, ela vem na contramão do interesse do próprio governo, que é arrecadatório. Deputado José, vamos lá, considerações do senhor sobre essa proposta de novas alíquotas do ITCMD, né?
Bom, o ITCD, eu chamo de ITCD, tá? Peguei o costume e vou chamar assim. O ITCD, ele já tem ele é bem residual, né? Ele é bem pequeno, né, na arrecadação do Estado. Ele é bem irrelevante, na verdade, na arrecadação do Estado. Assim. Então, o ITCD é mais um problema para quem vai fazer as transferências do que qualquer outra coisa. Assim, ele não é fundamental para o Estado. Ele era 14% tempo atrás. 14, desculpa, ele era 4% tempo atrás, já aumentou para 6%, e agora o governo quer chegar no máximo permitido, aí, que é os 8%. Assim, sinceramente, eu acho que o ITCD, tudo bem, sabe? Não é um problema gigantesco que eu vou levantar e vou brigar com unhas e dentes contra, né, um ITCD de 8%, enfim. Eu só acho que a questão do ITCD também tem que ser melhor estruturada. O grande problema do ITCD é que ele tem que ser pago à vista, se eu não me engano, né, para poder liberar o inventário. Então, a pessoa às vezes herda bens, né, herda uma propriedade, herda cotas de empresa, etc., ele tem que ter dinheiro em pecúnia, em valores, para poder pagar imediatamente aquilo para receber. Por que não fazer algo parcelado? Por que não fazer algo que se libere o inventário e se possa fazer esse pagamento parcelado ao longo do tempo? Enfim, o ITCD, ele mais trava todos os processos de inventário, que já são difíceis, já são complicados. A imensa maioria dos inventários aí que estão parados é por falta de pagamento do imposto. Então, enfim, ele mais atravanca o negócio todo do que efetivamente é importante para a arrecadação do Estado e tem que ser aumentado, diminuído. Enfim, eu acho que é mais uma questão de reestruturar o ITCD. Então, assim, tanto que nem se debate tanto isso, né? Tem uma questão que é trazida, mas infelizmente eu acho que não faz tanto sentido assim, que os produtores rurais normalmente falam que o ITCD ele tinha que ser diferente para uma propriedade produtora ou para uma indústria de uma propriedade, por exemplo, de fruição, né, uma casa na praia. Tudo bem para eles pagar a casa na praia, mas na hora de pagar o ITCD de transmissão de uma propriedade rural seria um problema. Eu concordo, realmente ruim, né, essa diferenciação é ruim, mas eu não sei se a legislação tributária brasileira hoje permite essa diferenciação, até acho que nem seria justo cobrar isso do governo do Estado. Então, assim, no ITCD, o que eu reclamo, assim, é das condições de pagamento e da possibilidade de poder fazer uma dação, pagamento em bens, enfim, e também o parcelamento, que é algo que prejudica bastante, principalmente quem recebe alguma coisa e aí tem que vender na pressa, tem que fazer um monte de coisa para poder receber esses bens. Enquanto o nosso presidente aí, que está nos auxiliando, o presidente Marco Túlio, vai preparando as perguntas, eu acho que, Marco Túlio, vamos botar no ar a primeira pergunta do Sandro, né, nosso colega Sandro Garda. Eu gostaria de fazer um debate com os colegas painelistas sobre esta questão aqui. Depois a gente fala dessa pergunta do Sandro aí, Marco, mas eu quero trazer uma pergunta para vocês. Se fala em reforma tributária, se fala em, teoricamente, aumento de alguns impostos, principalmente no cômputo geral, aí, entre mais e menos, talvez a gente tenha um aumento de impostos, e muito pouco se fala em reforma administrativa. Tá? Muito pouco se fala em redução de custos, enxugamento da máquina pública. Como é que os colegas, doutor Maurício, Giuseppe, nosso parlamentar, veem essa situação? Existe a necessidade, vocês entendem a necessidade de uma reforma administrativa também? Como é que vocês veem esse cenário? Giuseppe, começa contigo aí que já está no ar aí. Sim, eu acho que as reformas estruturais como um todo são fundamentais, né? Tanto que aqui no governo do Estado eu apoiei muito essas reformas de reestruturação do Estado, apesar de elas serem um pouco impopulares, né, na época. A reforma da Previdência, a reforma das carreiras, etc, etc. A reforma do governo do Estado, ela também foi um pouco tímida, né? O que o governo propôs lá no ano passado foi uma economia de 25 bilhões em 10 anos, e conseguiu aprovar uma economia de 18 bilhões em 10 anos. Deixou 7 bilhões em 10 anos em cima da mesa, aí por desidratação própria do próprio governo. Eu acho que daria para aprofundar e muito essas reformas. 25 bilhões eu já achava um pouco, poderia ser mais ainda naquela época. E a reforma administrativa em si, aí eu acredito que também tem que ser feita, mas também a gente depende um pouco da reforma nacional, né? O que vai vir de Brasília. Está se debatendo agora lá e parece que foi um pouco tímida, assim. Então, sim, tem todo o meu apoio a essas reformas de redução da despesa pública, porque é muito simples e muito evidente. Se o governo gasta demais, ele vai precisar arranjar o dinheiro em algum lugar. Esse algum lugar é o bolso da população. Então, se a gente não reduzir a despesa do governo, necessariamente a gente vai chegar no momento que a gente está agora debatendo aumento de impostos. Então, todo o meu apoio aí para reformas de reestruturação do Estado que reduzam despesas. Doutor Maurício, está na tela com a gente?
Eu acho que foi bem colocado pelo deputado Giuseppe. A reforma administrativa ela é muito importante, mas, de certa forma, depende, né, de uma estrutura do governo federal, que eu acho que a reforma do ICMS, uma reforma tributária propriamente dita do ICMS, eu acho que ela deveria ser construída ou trabalhada depois da reforma tributária que está sendo discutida em nível nacional, porque essa reforma nacional, seja ela da PEC 45 ou da PEC 110, elas estão tratando, e a possibilidade de o ICMS ser incluído num tributo único é muito grande. Então, nós estamos aqui debatendo uma alteração profunda no nosso ICMS, né, através de critérios bastante complicados, como o devolve ICMS, ao passo que daqui a um ano nós podemos ter uma reforma tributária nacional que abranja o ICMS, e tudo isso que nós estamos discutindo aqui cai por terra, né? Então, talvez, por isso que o deputado José fala bem, né, que na verdade isso aqui não é uma reforma tributária, é um pacotão para aumentar impostos, né? Então, isso nos preocupa muito. E aí eu quero pontuar já, para finalizar, além da reforma administrativa e da reforma previdenciária aí, que foi tímida, na minha opinião também, eu acho que um dos pontos que o governo deve trabalhar é a PEC do duodécimo, ou seja, o combate dos privilégios de alguns entes que são muito importantes e que são tidos como intocáveis, né? Ao que eu me refiro? A PEC dos duodécimos é a possibilidade de redução das despesas de repasses com órgãos como o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, a Defensoria Pública e o Ministério Público. Esses entes, isso é importante para quem está assistindo a nossa live, esses entes, eles recebem os repasses anuais com base no orçamento, independentemente da receita líquida do governo. Ou seja, se o governo tiver redução de arrecadação, independe, essas entidades vão continuar recebendo aumento de acordo com o orçamento do governo, não com o que ele recebe. Então, isso eu acho que precisa ser equacionado. O governo ele tem que trabalhar para que essa PEC do duodécimo ela seja aprovada, né, para que nós possamos aí tentar, de uma forma inteligente, do meu ponto de vista, iniciar o equilíbrio das contas do governo, cortando na própria carne, e não jogar para a sociedade, continuar jogando para a sociedade o aumento o custo desse aumento da despesa pública. Que legal. Eu vou pedir para o Marco botar na tela a pergunta do nosso colega Sandro Garda, nosso colega advogado aqui de Garibaldi, que eu acho que é bem pertinente aqui, ó. Faço a leitura aqui para a gente começar o debate. Boa tarde. Gostaria de questionar os debatedores por outro prisma. Não é necessária uma reforma que recaia sobre o patrimônio, como é o caso do imposto sobre grandes fortunas, e não sobre o consumo, como se dá na proposta do governo estadual a alterar a alíquota do ICMS? Deputado José, começa aí. Eu acho que a tese faz sentido, né? Taxar menos o consumo e mais o patrimônio, tudo bem, pode fazer sentido. Eu só sou, assim, né? A gente está falando aqui de reforma tributária estadual. Isso não pode ser estabelecido em tributo estadual. Então, assim, esse debate deveria ser levado para Brasília. E outra, né? Respeito quem acha que funciona, mas a gente também tem que ser um pouco pragmático. O imposto sobre grandes fortunas não funciona em lugar nenhum no mundo. Uma pessoa que tem um patrimônio considerado uma fortuna também é uma pessoa com fácil mobilidade, ela consegue se mudar para outro lugar e passar a viver em outro país, assim como aconteceu na França. A França estabeleceu o imposto sobre grandes fortunas e as pessoas fugiram para a Bélgica, fugiram para a Holanda. Então, assim, eu acredito que esse não é o caminho, porque o efeito é muito ruim, e um país que expulsa os seus bilionários dessa forma também expulsa investimento, expulsa crescimento empresarial, mas assim, a tese é ok, né, taxar mais o patrimônio menos o consumo, claro que faz sentido, só que isso, infelizmente, depende de alteração tributária nacional, e a gente não tem o que fazer aqui, só na questão das grandes fortunas ali que eu tenho essa discordância por conta de acreditar que o efeito colateral é muito pior do que um possível benefício que o fisco possa ter com esse imposto. Doutor Maurício, que tese o senhor advoga nessa questão das grandes fortunas?
em relação a essa questão, bom, o tributo sobre grandes fortunas, ele é um imposto previsto já constitucionalmente, né, só depende de regulamentação e de lei específica para tanto. Isso vem sendo discutido reiteradamente, aí, desde a edição da Constituição, institui imposto sobre grandes fortunas, o que seria grandes fortunas, e só que eu acho que isso aqui foge um pouco da nossa discussão, porque esse imposto é um imposto, em tese, federal, né, e que não impactaria, de certa forma, no debate que nós estamos trazendo aqui. O que me preocupa do imposto sobre grandes fortunas é o efeito que ele teria, né, mais de talvez, como o deputado José falou, de espantar o investimento, né, do que propriamente trazer um retorno para a sociedade. Nós temos visto discussões aí de que grandes fortunas seria algo de 1 milhão, né? Algo de 5 milhões. Então, isso é uma questão que eu acho que demanda um debate amplo, né? E que, da mesma forma como outras reformas, ele tem que ser discutido, mas em outra seara, né? Aqui nós estamos discutindo um tributo estadual, né? Os tributos estaduais, né? E que certamente esse assunto do imposto sobre grandes fortunas caberia até por uma outra live para a gente detalhar, né? Eu acho que não é o caso aqui. Que legal. Antes da gente passar para as considerações finais de cada um dos painelistas, deputado José, o senhor me perdoe a petulância, digamos assim, mas eu tenho que fazer essa pergunta, né? Acho que a pergunta que não quer calar no final dessa live é esta. Será que essa proposta passa ou não passa? Eu não considero petulância, César, eu considero uma boa pergunta. Tá? Eu acredito que a votação era para acontecer amanhã, né? E o governo hoje, na reunião de líderes, solicitou que não acontecesse a sessão plenária de amanhã. Então, assim, voto pelo visto o governo não tem. E eu acredito sinceramente que a reforma não vai passar, mas tudo pode acontecer, né? A gente não pode cravar com certeza que não vai passar. Se depender de mim, não vai passar. Hoje a bancada do MDB fechou posição contrária à reforma também. Então eu acredito que se for passar, olha, o governo vai ter que fazer alterações muito maiores do que essa que foi apresentada ontem, e eu acredito que não vai ser uma tarefa fácil. Se depender de mim, não vai ser aprovado não de forma alguma, porque a gente já estabeleceu aqui qual que é o objetivo principal, né? E ninguém aguenta pagar mais imposto. Maurício, o colega aposta no quê? Passa ou não passa? Eu tenho conversado com deputados aí, inclusive com o deputado Giuseppe, e pelo mapeamento aí que nós temos, eu acredito que na proposta atual, eu acredito que não passa. Como o deputado falou, o governo vai ter que trabalhar bastante, modificar bastante essa reforma para talvez tentar implementá-la. E isso é um reflexo de que a sociedade não aguenta mais essa carga tributária. E até fazendo um complemento, o que nós temos que fazer como entidades, como a própria OAB ou demais entidades, nós temos que nos posicionar, nós temos que externar, nós temos que cobrar dos nossos deputados para que eles externem no seu voto a nossa opinião. Só que para isso nós temos que nos organizar, nós temos que cobrar, a sociedade tem que cobrar dos seus representantes. E é isso que nós temos tentado fazer aí através de entidades para mobilizar a classe política para que efetivamente atenda aos nossos anseios. Legal. Então, senhores, acho que nosso objetivo aqui foi plenamente alcançado, né, que é trazer um pouco de luz a esta matéria, né, chamada Reforma Tributária Estadual. Eu passo agora, então, para considerações finais do deputado Giuseppe, já agradecendo imensamente a possibilidade, a disponibilidade de tempo de participar com a gente, debater essa questão aqui nesse momento que eu sei que o Parlamento Gaúcho está focado, entre outras tantas matérias, né, sobre essa questão da reforma tributária estadual. Deputado Giuseppe, muito obrigado, mas depois o nosso presidente Marco Túlio faz o encerramento oficial, mas o senhor tem suas manifestações para considerações finais. César, só aproveitar a deixa aqui, peço permissão, deputado Riesgo.
até porque nessas considerações finais, eu vi um vídeo seu recentemente falando sobre que tu não é contra a reforma tributária, desde que ela seja reforma tributária, né? E não esse pacotão aí que está sendo ofertado pelo governo do Estado. Então, também para deixar claro nesse aspecto, que é contra o que foi apresentado, mas se o governo entender de modificar a proposta, daqui a pouco o deputado também comentou num vídeo que seria favorável a essa conversa, né? Desculpa, eu não consegui pegar a pergunta aqui. Pode repetir? Claro, comentou recentemente num vídeo que está nas redes sociais sobre o fato de que tu não é contra uma reforma tributária para o Estado. Tem se apresentado contra essa especificamente. É que é o seguinte, né, Marco, como eu trouxe para vocês aqui, eu considero que chamar isso de reforma é uma benevolência muito grande, é de uma visão poliana de mundo, de que o governo quer fazer uma reforma tributária. Não quer, simplesmente não quer. É aumento de impostos. Se fosse uma reforma tributária, eu seria o primeiro na fila do Piratini para conversar com o governador e demonstrar as minhas contribuições. Por isso que eu estou sempre muito aberto, sempre disposto, sempre com muita tranquilidade de falar sobre simplificação, desburocratização, modernização, tanto que ano passado eu trabalhei o ano inteiro na questão do regime optativo de tributação na substituição tributária. O ROT da substituição tributária foi fruto de muito trabalho, muita tentativa de conversa com a Fazenda, porque o foco é a desburocratização. Então, sim, eu sou um grande entusiasta da modernização da reforma tributária. Exceto essa que não é uma reforma, né? Muito obrigado. Doutor Maurício, considerações finais? Se eu puder, César, fazer as considerações finais. Desculpa. Eu preciso sair às 18 horas, estou até um pouco atrasado aqui. Eu só queria agradecer a vocês, tá? Muitíssimo obrigado, César, Marco, Maurício. Eu acho que o debate foi de alto nível, passou muito rápido, né? Agradeço aí a oportunidade, estou sempre à disposição para falar sobre esses assuntos e para barrar aumento de impostos, contem comigo, tá certo? Preciso sair aqui porque já está tocando o telefone aqui, tá? Obrigado. A gente agradece, deputado. Tchau. Doutor Maurício. Fazendo minhas as palavras do deputado, eu acho que nós temos que sempre trabalhar para que tenhamos uma sociedade mais justa, e para isso nós temos que ter um governo eficiente, um governo que valorize a boa aplicação do dinheiro público, para que faça com que o dinheiro público ele seja dos impostos ele seja aplicado de forma eficiente, para que nós tenhamos uma contraprestação adequada com o menor custo possível. E o que nós temos feito, e hoje fizemos aqui, é justamente debater essa reforma, discutir essa reforma, para que mais pessoas tenham noção do que está sendo discutido pelo governo. Nós precisamos fazer com que essa discussão com relação ao aumento da carga tributária, eficiência, simplificação do sistema tributário, ele chegue cada vez a mais pessoas. Então, eu quero parabenizar a subseção de Garibaldi e Carlos Barbosa, na pessoa do presidente Marco Túlio, do ex-presidente César, pelo trabalho que tem feito e também por trazer esse tema tão importante para o debate. E queria dizer que para mim foi uma honra aí, discutir com vocês na presença do deputado Giuseppe e tratar desse tema aí que é tão importante. Parabéns aí pelo trabalho que vocês vêm realizando. Obrigado, doutor Maurício. Eu acho que todos nós advogamos e queremos a mesma coisa, né? Que é a justiça tributária, né? E o povo como um todo, e todos nós, antes de sermos advogados e profissionais, a sociedade vai no supermercado, bota gasolina, vai viajar, sabe o custo da vida. E neste custo da vida, infelizmente, não cabem mais aumentos de impostos, né? Então, muito obrigado, doutor Maurício, pela participação. Presidente Marco Túlio, muito obrigado pelo convite. E eu devolvo a palavra à Vossa Excelência para encerrar nossa live. Muito obrigado. Só me resta agradecer a vocês todos, né? Presidente Maurício, grande amigo, palavras, não sei nem se sou merecedor das palavras elogiosas do início da live, mas muito obrigado. A gente tem lutado bastante justamente para que fique claro os posicionamentos da OAB a respeito de temas tão importantes como este, né?
E eu acho que trazer um advogado tributarista e trazer também um deputado muito envolvido com essa discussão tributária na Assembleia engrandece o debate, esclarece a população, e eu acho que é isso que a gente precisa, né? Trazer luz para o debate, né? Informar as pessoas, porque aí a gente vai poder, cada um de nós, tomar a sua própria conclusão sobre o assunto. Então, eu agradeço de coração, Maurício, por ter participado desse nosso encontro virtual aqui. É algo que as subseções, dá para assim dizer, têm investido bastante, né? Essa comunicação virtual com a sociedade, e é algo que veio para ficar, e que bom que a gente está conseguindo um engajamento bacana dos colegas advogados também a respeito disso. César, muito obrigado aí por mediar o debate, foi com muita competência fez isso, bacana, se preparou para acompanhar o nível dos debatedores, isso é muito bom. Então, semana que vem a gente não vai ter live, mas no dia 29 daremos continuidade à nossa programação que nós estamos tentando fazer semanalmente das lives, né? Então, convido a todos para o dia 29 retornarem aqui para a página da OAB, sempre às 5 da tarde, terça-feira, às 5 da tarde, participarem aqui do encontro, tá bom? Muito obrigado a todos e até um próximo encontro. Um abraço.